Pessoal, tudo bem? Meu nome é Lincoln, filho da Raquel, que vocês conhecem. Hoje eu queria falar sobre um assunto que eu acredito que poucos conhecem, alguns já devem ter visto, mas não sabem muito bem da história. Bom, eu vou falar sobre o cerco de Jerusalém e algumas coisas sobre ele, alguns detalhes mais profundos e também algumas coisas que ele está relacionado com os dias de hoje. E como algumas coisas do cerco de Jerusalém no nosso dias já aconteceram, e outras que ainda vão acontecer muito pior do que foi o cerco de Jerusalém. Bom, para começar, eu quero falar o contexto do que aconteceu. Foi o seguinte, Jesus estava com seus discípulos indo para um monte que se chamava Monte das Oliveiras. Enquanto isso, eles passaram pelo templo de Jerusalém, que era um templo enorme, bonito, com muito ouro. E os discípulos ficaram impressionados como o templo era bonito, lindo, cheio de ouro. E aí eles comentaram com Jesus que o templo era muito bonito. E Jesus, com um olhar triste, olhou para eles e disse: "Estão vendo tudo isso? Esse templo bonito, radiante, cheio de ouro? Daqui não sobrará pedra sobre pedra. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho melhor, porque não ia sobrar pedra sobre pedra." Depois disso, eles foram para o monte, e lá os discípulos, curiosos, perguntaram para Jesus quando é que aquilo ia acontecer, que provavelmente eles estavam falando da destruição do templo. E Jesus, muito amoroso que ele era, como ele sabia que se ele falasse o que realmente ia acontecer, que seria a destruição de Jerusalém, ele sabia que se ele falasse, eles iam ficar muito ruins. Então ele resolveu misturar alguns fatos que iam acontecer nos nossos dias e os que iam acontecer no tempo dele, no tempo dos discípulos. Primeiro ele falou algumas coisas que iam acontecer no nosso tempo, e aconteceu no tempo deles também. Algumas coisas aconteceram, outras coisas não aconteceram, como por exemplo, ele falou que no tempo dos discípulos e no nosso iam aparecer muitos falsos profetas, pessoas que iam falar que são Jesus, mas que não são, e vão enganar muitas pessoas. Ele também disse que o sol iria escurecer, ia ficar escuro. Ele disse que a lua ia ficar vermelha, que as estrelas do céu iam cair, que ia haver guerras e rumores de guerras, pandemias, doenças, dores e muitas outras coisas. Depois disso, ele comentou para os discípulos algumas coisas que iam acontecer dos tempos deles. Falou coisas como, para as pessoas que estivessem em Jerusalém, que saíssem da cidade. Para as pessoas que tinham saído para fazer alguma coisa, para elas não voltarem. Para as pessoas que já moravam fora da cidade, não entrar lá para fazer nada. E aí ele advertiu. E depois de um tempo, ele ficou olhando para Jerusalém. A cidade lá, bonita, com um templo gigante. Mas ele olhou com olhar triste, porque em visão ele viu a cidade sendo destruída. E pior, para deixar ele mais triste ainda, ele ainda viu o mundo de hoje sendo muito destruído. Muitas coisas, muitas pessoas morrendo, muita tristeza. Mais ou menos 37 anos depois, a cidade foi atacada. Ela teve 3 fases. O primeiro cerco, o aparente tempo de paz e o segundo cerco. O primeiro cerco foi o seguinte: o exército do rei Tito, ele rodeou a cidade e ficou lá por um tempo. Mas teve um problema lá em Roma, que era o reino original do exército. Que o problema foi o seguinte: Roma, como vocês sabem, era um lugar que era do tempo em que havia imperadores na Terra. E o imperador de lá tinha morrido. E eles tinham que trocar o imperador. Então eles tiveram que voltar. E aí os judeus felizes acharam que eles tinham fugido e que tudo estava normal. Mas quem acreditava em Deus, os cristãos daquela época, perceberam que aquilo era o sinal. E saíram da cidade. Foram para tudo que é lado, menos a cidade. Se passaram mais ou menos, estimadamente, em média, não dá para saber exatamente, mas do que eu sei e do que eu ouvi, onde eu ouvi, falaram que, o tempo de paz que eles tiveram foi em média uns 3 anos e meio, mais ou menos.
que os cristãos tiveram tempo para fazer tudo o que eles precisavam fazer e sair da cidade. Depois disso, o exército de Tito voltou provavelmente maior e muito mais sangrento. Porque primeiro eles rodearam a cidade e deixaram o povo passando fome e sede. E quem saía, eles faziam todo tipo de crueldade com a pessoa. E depois de um tempo, quando o povo já estava, a maioria já tinha morrido, e só tinha algumas pessoas vivas, ele invadiu a cidade, destruiu tudo, e matou as pessoas que ainda estavam vivas. E lembra que eu falei que do templo não ia sobrar pedra sobre pedra? Bom, agora eu vou falar o motivo. Tito, ele tinha tentado salvar o templo, porque o templo era como se fosse uma das 7 maravilhas do mundo de hoje em dia, né? Aí ele tentou salvar. Só que um soldado que não obedeceu, ele jogou uma tocha lá dentro, que pegou tudo fogo, porque tinha muita coisa de ouro, então muita coisa derreteu. E como as pedras caíram, o ouro, ele virou líquido e impregnou nas pedras, ficou preso dentro delas. E os soldados, como qualquer pessoa, né, todo mundo gosta de dinheiro, então os soldados foram lá e pegaram as pedras com o ouro. E aí do templo não restou nada, nada, não ficou uma pedra sobre pedra. Depois disso, a cidade foi completamente destruída. Mas é bom falar que nenhum cristão morreu naquele dia. E agora, algumas coisas relacionadas aos dias de hoje. O primeiro cerco, os primeiros cercos dos nossos dias, ele aconteceu em 1888. Que foi assim. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma coisa na igreja que a gente acredita que se chama Decreto Dominical. Que vai ser um dia em que as pessoas vão fazer a sua escolha. Que vão escolher se elas acreditam em Deus ou não acreditam. E aí as pessoas que acreditam em Deus, elas não vão poder fazer nada. Não vão poder comprar, não vão poder vender. E depois, para piorar, elas ainda vão ser perseguidas e algumas vão morrer. Mas a gente acredita que essas pessoas que passarem por isso e morrerem, depois elas vão ser salvas. Porque elas acreditaram. Então é o seguinte, os Estados Unidos estavam querendo implementar o decreto dominical em 1888. Mas Deus, ele queria, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que, falando do meu jeito, eu acho que Deus, ele queria dar um tempo a mais para as pessoas poderem se arrepender. E provavelmente naquele tempo todo mundo já tinha ouvido de Deus. Porque não sei se vocês sabiam, mas essas coisas só vão começar a acontecer. Essas coisas vão começar a acontecer quando a maioria já souber sobre Deus. E depois as pessoas que restam vão ouvir e todo mundo vai poder fazer sua escolha no final. Deixa eu ver. Ah tá, lembrei. E aí Deus mandou um pastor, que eu não lembro o nome agora. Mãe, você lembra o nome? Ele era advogado. Bom, pessoal, teve que fazer um corte aqui porque eu tava precisando de uma informação. Então, o nome desse pastor era Pastor Jones. Pastor Jones, que Deus mandou lá pro Congresso dos Estados Unidos para lutar contra a liberdade religiosa. Que o que ele queria fazer, e o que Deus mandou ele fazer, provavelmente, era para que as pessoas pudessem ter liberdade de acreditar em Deus, de não acreditar. E pra quem não sabe, a gente é adventista, né? E adventista, ele guarda o sábado. Adventista guarda o sábado. Ele lutou pela liberdade de que as pessoas pudessem adorar no dia que elas quisessem, para que elas pudessem ser livres. E graças a Deus, o Congresso, ele votou contra essa lei. E por isso a gente acabou tendo um tempo bem maior. Inclusive um fato que eu acho que mostra que Deus é muito amoroso, né? Porque se você for parar a pensar, se em média, só para lembrar que eu não tinha certeza sobre o que eu falei dos 3 anos e meio, mas é mais ou menos o que eu acho que eles passaram, eu não tenho certeza. Mas Deus, se você for pensar que se for mais ou menos isso, Deus está sendo muito misericordioso. Porque de 1888 para cá já se passaram mais de 100 anos. Tipo, esse tempo de paz esse tempo de paz que eu tô falando, esse tempo de paz está sendo muito maior. Deus está dando muito mais chance pra gente se preparar para tudo isso, sabe? E agora, bom, eu vou falar sobre o segundo cerco, que
Não sei se vocês sabem, mas na Bíblia fala que o segundo cerco o que vai acontecer nos nossos dias vai ser muito pior que o cerco de Jerusalém. E se vocês pararem para pensar que o segundo cerco, ele já foi muito terrível, imagina como vai ser terrível se você nos últimos dias confiar. Mas eu só queria dar um lembrete para você que se você acredita ou não acredita, ou se pretende acreditar, ou se talvez no futuro você comece a acreditar, sempre tem uma coisa na cabeça. Qualquer coisa que aconteça, mesmo se você morrer, acreditando, mesmo que você consiga passar, no final tudo vai dar certo. No final tudo vai dar certo. E, bom, lembra aquilo que eu falei, que eles odiaram a cidade? Eles odiaram a cidade, fizeram o povo passar fome? No decreto dominical, no começo, quem não é cristão, quem é cristão não vai poder comprar e vender. E aí, essas pessoas, se elas ficarem aqui onde... Bom, eu só queria corrigir que o que eu tava falando, que eu tô falando dos guardadores do sábado. Mas só pra falar que não é exatamente só os adventistas que são quem acreditam no sábado que vão ser salvos. Porque, tipo, não é só porque você não precisa obrigatoriamente ser de uma igreja ou de um lugar assim. Porque pessoas de outras dominações também vão ser salvas. Porque o principal é que você acredite, porque Deus é muito amoroso e você só precisa acreditar e fazer sua parte. Então, se você for de uma outra religião, não tem problema. Você só precisa fazer a sua parte, sabe? Você só precisa confiar e amar Ele. E, bom, continuando. Como eu disse, as pessoas não vão... os adventistas e quem acredita em Deus não vai poder comprar e vender. E vai passar muita fome. Que nem os israelitas passaram no segundo cerco de Jerusalém. E aí, depois vai chegar a parte que eu falei que vai ser mais terrível que o segundo cerco, que já foi horrível. Que vai ser quando fizerem o decreto de morte. Quando eles fizerem esse decreto, quem não obedecer à lei vai ser morto. Então, quem estiver na cidade, infelizmente vai morrer. Mas só um lembrete, que se você acredita ou não acredita, como eu disse, pelo menos, eu costumo ter um pensamento assim, que nesse tempo, eu sei que não é a melhor coisa de se pensar, mas eu penso desse jeito, que se as pessoas acabarem morrendo nessas situações, pelo menos para elas, o mundo já acabou. Para elas, o fim dela já está decidido. Então ela não vai ter que passar por mais nada. Sabe? Tipo, se ela morrer, melhor para ela, porque o mundo já acabou para ela. E ela já fez a decisão dela. Mas, então é isso, né? Então, a gente tem que se preparar. E eu espero que todos vocês possam ter entendido tudo que eu falei. E é isso, a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar, conhecer mais. E se você está interessado, pesquisa um pouco, que você vai achar muito, mas muito vídeo na internet falando sobre isso. E tem cada vídeo que explica direitinho cada assunto. Se você tiver alguma dúvida, é só pesquisar no YouTube. É melhor no YouTube, né? Porque no YouTube tem conteúdo mais livre, né? Mas se você quiser pesquisar em outro lugar, e aí você vai achar, se você tiver dúvida de algum assunto adventista, cristão, alguma coisa assim. Mas só para lembrar que não é só os adventistas que vão ser salvos, até porque vai ter outras pessoas que vão ser salvas, de outras religiões. O importante é você acreditar e amar a Deus. E também guardar os mandamentos. Você só precisa fazer isso. Se você fizer isso, você já está salvo. E você só precisa simplesmente acreditar, amar e guardar os mandamentos de Deus. É só isso. É muito simples. Bom, é isso que eu queria falar. Obrigado e boa noite para vocês.